Ciclo de Estudos Neurociência, Direito e Arte, acontecendo aqui na Livraria Saraiva, do prédio de Bela Shopping. Quem está aqui do meu lado é o professor Aldo Bolten Lucion. Quero agradecer muito, professor, por o senhor estar vindo aqui e estar colaborando, né? O professor vai abordar neurociências e vínculos humanos. Ele possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Fisiologia também pela Universidade de São Paulo, é doutor em Fisiologia pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor associado do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orienta nos programas de pós-graduação de Fisiologia e de Neurociências do Instituto de Ciências Básicas de Saúde, da URGS. Tem experiência na área de Fisiologia e Neurociências e tem como linha de pesquisa principal os efeitos das intervenções ambientais no período neonatal, sobre a interação mãe e filhote e sobre o desenvolvimento dos filhotes, atuando principalmente nos seguintes temas: estresse neonatal, comportamento maternal, comportamentos emocionais. Professor, eu agradeço muito a sua presença e vamos ouvi-lo. Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite, especialmente o desafio de estar aqui numa situação sui generis para mim, mas muito desafiadora, e como todos os desafios são realmente muito importantes na vida, a gente ter desafios, inovações. Eu, além de agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês essa noite, também cumprimento a Carmela, os organizadores deste evento, por essa iniciativa. Quando a Carmela estava conversando comigo um pouco antes aqui, vou fazer primeiro um parêntese antes de começar provavelmente o que eu queria falar, de que há perguntas filosóficas cruciais. Uma delas é: por que fazer alguma coisa ou não fazer nada? Entende? Essa é uma pergunta essencial, ou seja, por que fazer algo em vez de não fazer nada? A Carmela decide fazer muitas coisas muito positivas, como lançar esse jornal, promover essa atividade. Esses são aspectos que, na verdade, eu não vou comentar em mais detalhes sobre isso, mas tem aspectos neurais e neuroquímicos muito importantes que nos motivam a fazer, aos desafios, às coisas novas, a realizar, a promover realizações na vida. A gente podia simplesmente não fazer nada, essa era uma outra opção que a gente pode realmente ter. Fechando esse parênteses, eu queria dizer que é uma novidade para mim estar aqui, porque, afinal, eu estive pensando o que eu tenho a falar para vocês. Eu venho trabalhando há alguns anos, na verdade, vários anos, com os efeitos de intervenções no início da vida e as repercussões... Não quero, obrigado. E as repercussões que isso traz, essas intervenções trazem no desenvolvimento das pessoas. Eu trabalho com animais de laboratório, mas algumas correlações com humanos sempre são feitas. Eu tenho colaborações com psiquiatras que trabalham neste tema também. Ou seja, efeitos de longa duração no desenvolvimento dos indivíduos. Os primeiros momentos da nossa vida, pelo menos da nossa vida fora nesse ambiente que nós estamos agora, ou seja, fora do útero materno, são cruciais e são determinantes para o nosso desenvolvimento. Ou seja, nós e vários animais, mamíferos, se desenvolvem dentro do útero da mãe e depois saem e vêm a enfrentar esse mundo horroroso assim que a gente vive, sob certos aspectos. Mas um mundo cheio de desafios e de potencialidades que podem colocar em risco a vida do indivíduo. A relação mãe-filho é essencial para o desenvolvimento de um bebê ou de um filhote de um animal mamífero que nasce. É fundamental. Essa relação molda os comportamentos sociais que esse indivíduo vem a ter no futuro. Essa é uma das conclusões que se tem já há algum tempo, de que as relações primitivas que são realizadas entre o recém-nascido e a sua mãe
especialmente a mãe, pode ser um cuidador, naturalmente, mas normalmente é a mãe. Essas relações iniciais vêm moldar a vida as relações sociais do indivíduo na vida adulta, ou seja, isso serve como um modelo das relações futuras. Então, assim, relações mãe-filho estáveis e confiáveis, o que uma criança espera do seu cuidador, normalmente a sua mãe? Espera confiança. Essa é uma palavra-chave. Espera uma estabilidade. Não necessariamente espera uma constância obsessiva de relacionamento da mãe com o seu filho. Uma mãe pode naturalmente trabalhar e ter a sua vida própria, mas ela deve transparecer nos seus atos e nos seus comportamentos com o filho uma previsibilidade. Minha mãe vai sair, mas ela volta. E essa relação assim de confiança é essencial para o desenvolvimento de relações sociais no futuro. Eu espero que, em geral, quando eu falo sobre esse assunto, eu causo uma certa ansiedade nas mulheres em função das relações com seus filhos. Mas assim é que é, ou seja, as relações no início da vida são muito importantes para os desenvolvimentos futuros. Nem sempre isso ocorre, nem sempre essas relações ocorrem de forma adequada, por uma série de razões. Mas mesmo quando elas ocorrem, as consequências, os comportamentos que nós temos podem não ser os mais esperados, os mais adequados. Eu tenho a impressão que hoje à tarde eu havia passado por ali antes e eu vi um comentário que eu acho que talvez vocês tenham já conversado sobre isso, e sobre essa questão que ocorreu mais ou menos recentemente, de um rapaz que colocou fogo lá numa moça, na dentista, que estava ali no seu consultório. Entende? Afinal, por que acontece isso? Entende? Na matéria que eu vi na internet, afinal, como é que chegou neste ponto? Entende? Como é que surgiu isso aí? Como é que apareceu esse comportamento? Assim? Na matéria que eu vi na internet foi muito interessante. Foi, assim, na verdade, emocionante, porque eu também vi a mãe dele falando, entende? E a mãe disse, não, e deve ter feito mesmo. Eu dei todo o amor possível, tive uma relação ótima com meu filho, é o filho dela, entende? É o produto dela, na verdade, né? Eu dei amor para ele, ela não entendia como seu filho, e ela era, obviamente, contra, ela inclusive dizia que o filho tinha que ser condenado, se ele tinha feito aquilo mesmo, óbvio, né, de pôr fogo em alguém lá, bom, alguma coisa tem que ser feita. Mas ela não entendia, e realmente é incompreensível para qualquer um esse tipo de comportamento. Mas é curioso que, na mesma matéria, eles entrevistam um delegado de polícia, e o delegado traça um perfil muito interessante. Diz que são esses jovens, às vezes cometem esses crimes assim bastante impactantes. O perfil é muito típico, muito típico. Eles são filhos de mães que eram, como se diz, elas eram responsáveis por toda a casa, ou seja, não havia um pai. Dificilmente esses jovens conseguiam ter em situações assim de um certo respeito às normas, não conseguiam servir no exército. O rapaz esse que matou os taxistas, que nem não dizia nada para os coitados dos taxistas, ia lá e dava um tiro neles, matava eles, por uns poucos reais que ele pegava ali. Então, não faltava o pai, que é um componente na nossa espécie, em muitas espécies de animais, também fundamental no desenvolvimento Bom, alguém tem que dizer não, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo outro. A mãe tem sempre um aspecto
positivo assim, muito grande em relação aos seus filhos. Esses dias, foi domingo, não foi o Dia das Mães? Domingo passado foi o Dia das Mães. Aí teve lá uma entrevista no site do UOL sobre o instinto materno. Esse eu acho que é um exemplo muito interessante, né? As mães sempre têm o comportamento, como a Carmela estava aqui, que eu estava falando lá no início, o comportamento maternal é altamente motivado. As mulheres, de uma maneira geral, têm uma motivação muito grande para ter filhos e quando os têm na sua relação com seus filhos. Em geral é assim, é um comportamento altamente motivado. Agora, essa questão do instinto, que normalmente se fala em comportamentos instintivos, e aqui também a gente pode falar assim, no instinto agressivo, no instinto maternal, é um conceito que, de fato, tem sido deixado de lado, porque, em essência, um instinto não é a motivação, não é a vontade de ser mãe ou de ter uma motivação agressiva. Não, o instinto é um conjunto de comportamentos fixos e estereotipados. Assim. Esse conceito de comportamentos estereotipados assim, tem deixado de lado, porque a variabilidade é muito grande. Sempre há uma variabilidade muito grande. Não há, e para as mães isso é muito ruim, em geral, para as mães primíparas, ou seja, as mães que têm seu primeiro filho, sempre alguém diz, não está fazendo certo, não é assim, tem que fazer diferente, faz com o filho isso, faz com o filho... Sempre tem alguém dizendo como deve ser feito. Não existe a fórmula, não existe o padrão assim, pronto, já só tem que ser assim. Tem a relação natural da pessoa, que é diferente ela, diferente da Carmen, diferente dela aqui. Tem as suas variabilidades, e essas variabilidades são muito importantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os comportamentos no nosso desenvolvimento, as possibilidades que nós temos de desenvolver comportamentos são muito grandes, muito grandes. E esse desenvolvimento dos comportamentos depende de dois componentes essenciais. Um deles são os nossos genes. Nós herdamos lá dos nossos pais um componente genético herdado que a gente não pode mudar muito. A gente nasce com aquele conjunto lá, com aquele perfil. E há uma série, cada vez mais se conhece, né, uma série de doenças, de patologias que, na verdade, são herdadas. Elas vêm impressas ali nos genes que a gente herda. Muito difíceis, obviamente, de serem mudadas. O outro componente essencial do nosso desenvolvimento é o ambiente. O ambiente é fundamental para o nosso desenvolvimento e ele marca de maneira muito importante o nosso desenvolvimento, especialmente o ambiente no período neonatal. Então, todas as políticas de contato da mãe com seus filhos lá no início da vida devem ser bem-vindas, entende? Esse contato do cuidado. O amor, como tu colocarias essa parte do amor nessa coisa toda aí? O amor, a definição de amor. Hoje o mundo acha que precisa mais de amor, né? As pessoas estão sem amor, né? Seus semelhantes, né? Não, eu acho que não é que falta amor, não. Bom, deixa eu falar um pouco antes, que era uma condição prévia à questão do amor. Porque qual é a condição prévia? Para que haja o amor, primeira coisa, é necessário que haja a interação afetiva e social. É absolutamente necessário. Assim, a distância no vácuo não existe. Existe em casos concretos, assim, dois indivíduos juntos. O nosso sistema nervoso, a nossa espécie, assim como de outros animais, desenvolveu partes significativas que se chamam o cérebro social. O cérebro social, ou seja, são partes lá do nosso sistema nervoso central que estão envolvidas especificamente com a manutenção
das relações sociais. Nós e outras espécies de animais também têm isso aí. Essa é a condição básica para haver o vínculo, quer dizer, o amor no sentido do vínculo afetivo. Essa definição, o que seria um vínculo afetivo, ou seja, por que, afinal, aliás, essa é a pergunta básica, por que, afinal, as pessoas ficam juntas? Por que, afinal, fica com uma pessoa e não fica com a outra? Entende? Por que acontece isso? Na relação mãe-filho, esse vínculo é mais imediato, é mais visível, é mais claro, é mais evidente. Ou seja, a mãe vê o seu filho, estabelece-se esse vínculo, né? E em relação ao filho também, embora em relação ao filho seja um problema, porque o filho, nossa espécie, assim como muitas espécies animais, precisam. Se uma criança nasce e não tem um cuidador, o que vai acontecer? Ela morre. Morre. Nós precisamos de alguém que nos cuide lá quando a gente nasce. Então, é uma questão de sobrevivência. Agora, do ponto de vista, assim, vamos dizer, da neurociências, o que é o amor se caracteriza ou se materializa pela formação de vínculos sociais preferenciais, ou seja, por que por um indivíduo e por que não por outro. Essa questão do amor teve uma expansão bastante grande assim, dentro das ciências, porque o amor, falando assim na poesia, é uma coisa que se fala há milênios, né? muitos centenas de anos. Mas dentro das neurociências é mais ou menos recente. E a pergunta básica é essa: por que os indivíduos, e eu não falo só da espécie humana, de outras espécies, mantêm esses vínculos, às vezes, pelo resto da vida? Em várias espécies, depois de muito tempo, eles se encontram lá, os pássaros se encontram e acasalam com o mesmo, não com o outro que está ali do lado, embora sejam muito parecidos até. Certas espécies animais formam vínculos estáveis pelo resto da vida, que, dentro do estudo da neurociência, dizia o amor entre eles. Eles mantêm aquele vínculo afetivo pelo resto da vida. Então, tem duas espécies de roedores, são pequenos, parece um camundonguinho assim, pequeno. Eles vivem sempre juntos. Carmela, tu tem que me mandar parar, porque eu sou meio... Às vezes, uns vivem em sociedade e outros vivem isolados. Eles se encontram para se acasalar, os machos lutam entre si, se acasalam e depois se separam. E outros vivem juntos. A questão é por que eles vivem juntos. Dentro das neurociências, o que se conhece, que, aliás, é muito pouco, e esse é o drama dessa compatibilização entre a vida real, que se vive na nossa realidade, e o que se conhece do funcionamento do nosso sistema nervoso, que alguém perguntou aqui antes, existe uma distância grande. Mas o que se conhece, existem alguns hormônios, algumas partes do nosso sistema nervoso central que parecem importantes. Um desses hormônios, que provavelmente vocês tenham visto, na verdade, mais corretamente, se chama um neurohormônio, ou seja, um hormônio lá dentro do cérebro, se chama ocitocina, que aumenta muito nas relações afetivas estáveis, E em animais que têm esse convívio social estável, esse amor pelo resto da vida, tem essas estruturas mais desenvolvidas, esse neurohormônio em maior quantidade e assim por diante. Agora, isso é o que se pode dizer a respeito do amor entre, assim, do ponto de vista das neurociências, ou seja, a formação de vínculos estáveis entre duas pessoas, ou no caso da relação mãe-filho. Um último aspecto que eu queria ressaltar, em oposição ao que eu venho dizendo, em qualquer relacionamento social, nós somos uma espécie extremamente sociável. Bom, como todos vocês podem ver. Em todos os relacionamentos sociais há dois componentes cruciais.
Um deles de aproximação e outro de afastamento. Sempre há. Ou seja, numa relação social, há dois componentes. Um de aumento da interação, de desenvolver comportamentos do tipo amigáveis, e, ao mesmo tempo, há comportamentos agressivos envolvidos. Nós temos, todos nós temos. E é muito importante que a gente os tenha, quero dizer, muito importante que a gente os tenha, bases neurais que modulam ou que desenvolvem comportamentos agressivos. Para arrumar um emprego, para fazer o doutorado, para desenvolver um trabalho, para arrumar uma namorada, um namorado, um certo grau assim de assertividade, de se jogar na vida é necessário. E isso tem como base a componentes do nosso sistema nervoso que estão envolvidos com a agressividade, ou seja, a agressividade nem sempre é um componente ruim nos nossos comportamentos. Como qualquer outro, o excesso ou a deturpação é que pode ser ruim. Então, nós sempre temos esses dois componentes. O medo da relação social também sempre está envolvido numa interação entre dois indivíduos. O medo e os comportamentos agressivos, que é o oposto, então, muitas vezes, até o comportamento agressivo é uma resposta a essa sensação de medo. Que são todos esses, isso que eu queria dizer, todos esses componentes, esses comportamentos, têm uma base neural, existem lá neurônios, ou áreas, hormônios lá dentro do nosso cérebro que os organizam, que os desenvolvem. Nós temos uma capacidade muito grande de desenvolver comportamentos e um livre-arbítrio também muito grande, mas nós podemos fazer sempre melhor do que a gente vem fazendo. Bom, espero assim ter dito alguma coisa que faça sentido para vocês. Mais uma vez agradeço muito por vocês estarem me escutando. Professor Aldo, eu quero agradecer e dizer que foi muito interessante. Eu quero estudar mais. Eu acho que a gente está aqui, na verdade, instigando cada um aqui a ir atrás de informação e não se estancar, né, nisso que a gente está vendo, mas estudar as pesquisas mesmo também do professor Aldo. E, para isso, eu queria que o senhor deixasse seu e-mail. Pode registrar aqui também? Meu e-mail é alucion, é ALUCION, N de Naira, @ufrgs.br, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br. Alucion, tudo junto. Como o professor tem um compromisso já em seguida, pode ouvir? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou estimular as perguntas, hein? Acho que a gente não pode ficar com vergonha. Aqui, tem um livro que eu estou sorteando os livros aqui. Quem quer participar com uma pergunta? Só pedir do professor, eu não quero o livro, eu quero só pedir para o professor Aldo contar a história do carinho das ratinhas de laboratório com os filhos e dos ratos de esgoto, né? Que eu já ouvi ele contar e achei tão bonitinho. Então, professor. Não, eu trabalho com ratos e as ratas são excelentes mães, cuidam dos seus filhotes e tanto é. Aliás, isso foi um passo evolutivo muito importante. Vocês sabem disso, né? Tem duas estratégias de reprodução. Uma lá como os peixes que largam os ovos assim e salve-se quem puder, entende? E tem outro que não, a mãe cuida dentro de si, no caso das ratas ou da mulher, cuida dentro de si, e há um investimento muito grande. A mulher tem um investimento enorme, investimento sobre todos os aspectos, né, inclusive financeiro. Sem dúvida, as mulheres deixam de fazer muitas coisas em função da maternidade. E um investimento energético nos seus filhos, né, muito grande. Mas isso foi um passo evolutivo muito importante, ou seja, a gente chegou na evolução que nós temos em função
desse cuidado maternal, ou seja, as mães têm um papel muito importante. E as ratas são assim, é curioso que entre os machos, e talvez seja isso que esteja sendo perguntado, as mulheres, provavelmente, mas é um pouco mais difícil de ver, mas sempre há o comportamento maternal, além do afeto e do amor que a mãe tem pelos seus filhos, ela também desenvolve, ela aumenta a sua agressividade para defender seus filhos, entende? Mães fazem qualquer coisa para defender seus filhos. E as ratas também, elas lutam contra intrusos que venham lá no ninho para assim, fazer alguma coisa de ruim para seus filhos. E os ratos selvagens, esses que andam aí na rua, nos esgotos, é curioso que os machos, uma rata, assim como na espécie humana, né, em geral a fêmea é menor e menos forte do que os machos. Os machos são mais fortes. Às vezes não são tão maiores, mas são mais fortes. E as ratas também são mais fraquinhas que os machos. Mas, mesmo assim, os machos respeitam as fêmeas que têm seus filhos. Entende? As fêmeas que têm seus filhos ficam lá nos lugares protegidos e os machos deixam aquele lugar para as fêmeas e ficam num ambiente muito pior, que eles não gostam, mas eles deixam as fêmeas lá com seus filhos. Então, os machos, na espécie dos ratos, talvez na espécie humana, os machos deveriam se inspirar um pouco lá nos ratos, né? Porque muitos pais não assumem, e eu acho que essa é uma das... Muitos pais não assumem o papel de pai, entende? Dizer, olha, o pai tem um papel muito importante na relação com os seus filhos. Essa é uma pergunta muito boa. Pois é. A gente... Às vezes, a pessoa não sabe o que fazer, né? Quer fazer alguma coisa e não sabe. Agora, por que ele foi lá queimar a pessoa, né? Não sei, isso não sei explicar, entende? Não tenho assim, uma ideia de por que acontece uma coisa dessas. Claro, os caminhos que a gente adota podem ser muito variados, a gente pode ir para vários aspectos, entende? Então, tem pessoas inteligentíssimas que usam essa inteligência para, não sei, cometer crimes, ou fazer assaltos, ou assim, promover danos financeiros, por exemplo, usa a sua capacidade para isso, né? Eu vou entrar num aspecto que não cabe a mim falar, mas dentro da psiquiatria, o Freud que dizia, né, tem a pulsão de morte e a de vida. Então, tem pessoas que... A pulsão, assim, tem a motivação para a morte, tem a motivação para a vida. E a consequência disso, talvez o rapaz, não sei, queira ser punido, queira ser... protegido. A mãe, coitada, deu tanta proteção para ele, tanto amor para ele, e mesmo assim ele foi lá e fez isso aí. Agora, são perguntas que não têm resposta, isso aí. Por que faz? Amor demais pode não ser muito bom. Aqui tem que cuidar com a palavra amor, hein? Porque o que eu quero dizer é que uma relação obsessiva, assim, sobre o filho não é muito bom. Assim, como é aquela história assim, ó, se não comer eu te mato, entende? Isso também não dá, né? Muito intenso assim não é bom. Tem que deixar ele sozinho e se desenvolver. Não é? Agora, sobre os psicopatas, eu não sei dizer. O que tu ia perguntar sobre os psicopatas? Eu não sei. Os psicopatas também, eles não se amam, não se gostam. Totalmente uma pessoa fria. Eu vi esses dias na internet também que
Como é que é? 87% das pessoas, foi um estudo feito pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Sim, não, eu lembro, eu imprimi isso aí. 87% respeitam a decisão de um juiz. Se o juiz diz assim, ó, tem que fazer isso, ou tem que pagar a dívida, a pessoa respeita. De um policial, são só 46% que respeitam a palavra de um policial. Isso agora foi uma... Quer dizer, mesmo, eu me lembrei disso do psicopata, porque mesmo 87% respeitar o juiz, significa que tem 13% que não, entendeu? O que me parece muito alto, porque não tem 13% da população de psicopatas ou de sociopatas, é menor. Então, tem pessoas saudáveis assim que não respeitam, entende? Não respeitam. Professor Aldo, eu quero agradecer pela presença e pedir de novo aí uma salva de palmas aí pela manifestação dele e deixar meu abraço. Obrigada. E a gente depois vai passar o material, as fotos, os vídeos, e eu vou convidar o Renato para sentar aqui do meu lado e eu já mexi no microfone. E vou pedir rapidinho para os guris mostrarem o que eles estão fazendo aqui desse lado, aqui, o Deon e o Tru. Boa noite. Eu, pelo material que ela me mandou e o que eu pude analisar, eu vi que é um problema social mesmo, envolvendo muita gente, de várias idades, eu acho, e familiar. Né? Então, eu estou tentando representar isso tudo que eu vi. É mais ou menos um moço, e em cada mão ele leva uma simbologia de alguma necessidade física ou algo que está acontecendo na atualidade, né? Ali tem a fé, tem a Copa do Mundo aí que vai trazer muitas coisas, tanto boas quanto ruins, tem muitas coisas acontecendo. Acho que, na verdade, é uma transição, né? De coisas boas e ruins que estão aí, é uma prova, acho, são aprovações, eu acho. E representei dessa forma, a mente que coordena tudo, né? E a comida, o dinheiro, o valor, acho que o mundo capital está aí e está acabando com muitas pessoas. Acho que a experiência da rua, a intervenção urbana, ela é importante porque ela afeta tanto na cidade local quanto nas outras regiões. Ela é uma comunicação mais direta. Então, tem uma referência que é o Trui, que se ele não tivesse iniciado essas intervenções na rua por algum motivo dele, de repente não estaria passando nenhuma informação para mim ou para outras pessoas que assim estão seguindo nesse ritmo de ter pessoas que nem se conhecem, mas de alguma forma se comunicam no coletivo popular mesmo. Eu imagino isso. Vou passar a bola para ele. Então, tá. Meu nome é Tru, eu faço grafite aqui desde 1985. Estou estudando grafite, atuando nas ruas aí. E ele foi meu aluno e hoje em dia está aqui participando junto. Para mim é um orgulho que isso está acontecendo. E eu fiz um desenho em cima do que eles tinham falado e a experiência deles de estar tocando na rua e, assim como o grafite, está mostrando a arte na rua. Né? E meu desenho fala um pouco disso, que é a interação deles com a rua, da música com a rua. A banda que está tocando hoje aí para nós, que para mim também... E em um outro momento eles tocavam num bar que eu ia todo final de semana vê-los tocar. Para mim também são pessoas que fortalecem a cultura, assim como eu, é um laço da cultura dentro das comunidades aí, fazendo trabalho social também. Obrigado.